Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo aqui na Vibe Mundial, praticamente começando a nossa programação de final de semana por aqui nos 95,7. Nos acompanhe também pelas redes sociais, que tem muita coisa boa aí, ó. Segunda-feira tem Mundial Podcast bem legal a partir das 16 horas. Se você ainda não acompanhou, corre no nosso YouTube, já se familiariza, porque já teve muita entrevista legal e você não pode ficar de fora. E hoje não é diferente, gente. Tô recebendo aqui, eu já apresento direitinho, mas eu estou recebendo a Antonella Sátiro. É bonito falar assim, né? Antonella chique, né? Sátiro. Antonella Sátiro. Satirini. Lembrei, outro dia trouxemos um italiano, a gente ficava assim com a mão, para quem tá vendo pelo vídeo, né? Bom dia, bem-vinda. Que astral bom, né? Né, Yuri? Bom dia. Pedrão também. Gente, vamos bater papo com a Antonella, que é mentora de líderes e palestrante. Tá lançando esse livro incrível, Líderes que Curam. Que nome bonito, né? Que a gente usa liderança com cura. De impacto, né? Né? Impacta. Mas aí a gente vai conhecer a Antonella para poder entender como que ela chegou até aqui. Você é coach? Teve alguma formação anterior para chegar? Teve alguma transição de carreira? Eu gosto de saber, sempre tem uma história que serve pra gente. Sim, exatamente. Você falou vários pontos importantes. Então, eu trabalhei muitos anos em multinacional, trabalhei na ExxonMobil por 13 anos. Eu brinco que eu entrei lá no cargo mais baixo da empresa e fui subindo até me tornar líder. É assim, né? É assim, a vida é assim, né? Então, comecei como assistente de call center. Depois fui, atendia muitas ligações, falava com clientes. Olha, que tal, como estás? Aprendeu línguas com tudo isso, desenvolveu? Falava espanhol, inglês, atendi muitos países da América Latina, Estados Unidos, Ásia, Índia. Legal. Então, sempre gostei desse ambiente multicultural, né? Trabalhar com outras culturas me fascina. E aí fui subindo dentro da empresa, fui para a área de contas a receber, depois fui para a área de processos, projetos, daí eu liderei a área de inovação aqui no Brasil e depois fui para a área de tecnologia. Aí você estava em alguma... Você começou com call center, mas você passou por números, por finanças, por áreas administrativas mais econômicas? Passei. Quando eu estava em contas a receber, a gente fazia muita análise de balanço, de cliente. Que habilidade. Não sou tão boa assim. Eu aprendi porque eu sou muito esforçada, sou muito dedicada. Mas, assim, eu tenho muito mais facilidade com pessoas, na área de habilidades humanas, né? Tá. Então, trabalhei todos esses anos na Exxon e depois, em 2021, agosto de 2021, eu fiz uma transição. Tá. Aí eu fui para o empreendedorismo. Então, aí abri minhas empresas na área de treinamento e desenvolvimento. Então, hoje eu mentoro líderes, eu dou cursos, palestras, workshops, tudo na área de liderança e habilidades humanas. Falo muito de futuro do trabalho, né? Que são áreas que eu estudo muito, tenho várias formações nessas áreas, vários cursos. Então, fiz cursos, vários cursos de coaching, fiz curso de análise de perfil comportamental, viajei para vários países para aprender liderança com outras pessoas, fui aprender liderança com uma pajé na Amazônia. Olha! Por isso o livro tem essas plantas, o fundo aqui é a Amazônia. Para quem está vendo pelo vídeo, estou mostrando aqui a capa. Está à disposição em todas as livrarias, né? Está à disposição em todas as livrarias. No e-commerce, está aí pela editora Buzz. Isso aí. Lançamento mesmo? Chegou agora? Chegou em março. Chegou em março, Chegou lançamento. Mas tá é lançamento ainda, porque amanhã vai ter um lançamento na Bienal. Que legal. Oh, muito bem, a gente começou a Bienal, a gente tem aí todo um trabalho. Me conta uma coisa. Durante toda essa tua carreira no mundo corporativo, você já almejava a liderança? Você entendia que liderança era um ponto a ser focado? Sim. E o que te chamava a atenção nisso? Aconteceu em 2015. Quando não tem tanto tempo. Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Quando eu voltei do caminho, eu fiz o meu primeiro TED. Sobre o caminho de Santiago de Compostela. Tá.
E naquele momento, eu percebi que depois que as pessoas me viram contando a minha história, muitos amigos falaram, Tonton, eu quero ir também, me fala o que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso comprar, como que eu preciso treinar fisicamente. E eu vi que várias pessoas que eu fui dando esse tipo de informação foram. Eu tenho, tipo, uns 6 amigos que foram fazer o caminho depois que viram minha palestra e viram também que eu lancei o meu primeiro livro sobre essa temática. E eu percebi, olha, eu inspiro as pessoas. Sim. Né? As pessoas vêm me perguntar como que elas podem fazer as coisas. Até que eu sou boa nisso. Aí você fez uma coisa que é diferente, né? E que causa uma curiosidade. Sim, e isso. Coisas boas. Inspiradora, né? Coisas boas, porque eu quero que todas as pessoas que eu gosto, né, façam coisas legais e se desenvolvam e sejam pessoas melhores. Então, aí eu percebi essa minha vontade de ajudar o outro. Que legal. E, ao mesmo tempo... Você já ajudava, né? Sim. E não percebia. Sim. Bem provável. Mas aí, nesse momento, caiu a ficha. Que legal. Da liderança. Aí você foi estudar liderança. Aí eu fui estudar liderança formal. Eu tinha liderança esse formal. sonho. Isso, eu tinha esse sonho. Mas ele estava latente. Eu falava que eu queria me tornar líder e tal. Mas ali eu tive o clique. E foi ali que eu comecei a fazer vários cursos fora. A empresa dava muitos cursos também. Eu já fazia dentro da empresa. Mas eu também fui buscar fora. Para me capacitar cada vez mais. Aí chegamos no Líderes que Curam. Né? O que eu tenho neste livro? Tem aqui um subtítulo, Construa Sua Liderança do Futuro. Então, a gente já almeja, né? Lá na frente, com uma equipe motivada, engajada e de melhor performance. Quando você fala em líderes que curam, o que eu tenho aqui dentro? O que eu já tenho que visualizar? Ferramentas. Práticas, com passo a passo, de como você pode construir essa liderança. Rituais, afinal somos seres humanos, né? Gostamos de uma celebração, gostamos de rituais. A gente todo dia, ou quase todo mundo, pelo menos, toma café da manhã, almoça, janta. É ritual. São rituais. Os rituais marcam a vida dos seres humanos. Quando você faz aniversário, você comemora o seu aniversário. É um ritual. É um ritual, são ritos de passagem. Se a gente quer desenvolver a nossa liderança, a gente tem que trazer esses ritos de passagem também para o nosso dia a dia. Porque daí você traz planejamento e você consegue ver o que você está fazendo muito bem e aquilo que você pode melhorar. Então, eu trago muitas ferramentas e às vezes não são ferramentas complexas para você aplicar. Exemplo, o que eu faço todos os dias no fim do dia? Eu faço uma retrospectiva. O que eu fiz muito bem hoje, né? Me faço essa pergunta mentalmente e eu começo a anotar. Hoje eu fiz isso aqui muito bem, a dedicação de tempo que eu tive para essa atividade foi muito boa. Nessa reunião, eu fiz isso aqui muito bem. E o que não fez também sinaliza para melhorar. Isso, e o que eu posso melhorar. Então, essas duas perguntas são muito poderosas para quem quer trabalhar autoconhecimento e o que a gente estava falando aqui, consciência. Porque isso me traz para o momento presente. Então, eu olho para isso e eu já falo, beleza, então vou ajustar isso para amanhã. Esse é um ritual, né? É um ritual. A hora de você fazer esse questionamento é um momento de ritual. Que pode ser só mentalmente, como anotado também. Isso. Acho que o escrever tem uma função terapêutica que traz também consciência, como a gente estava falando. Para formar bons líderes. Vamos pensar. Tem aí um jovenzinho nos ouvindo, com certeza, falou assim, não, eu quero ser líder. Porque a gente vê que o jovem hoje já tem uma mentalidade diferente da geração anterior, o adolescente de hoje. Então, o que a gente já tem que começar a olhar, o que esse jovem tem que olhar para amanhã ele se tornar um líder de sucesso? Bom, eu vou te responder essa pergunta com um exemplo. Tá. Esse ano, eu fui para a Estônia e para a Finlândia. A Estônia ganhou como melhor educação do Ocidente. Topo no ranking PISA de educação mundial. O que eles ensinam para os jovens? Eles ensinam para as crianças, desde pequenininha, ética, respeito, matéria, matéria na escola. Nutrição, eles ensinam como gerenciar a casa, tarefas domésticas, como identificar fake news.
Porque eles veem que a preocupação é muito grande com a inteligência artificial e com tanto de estímulos que a gente tem nas redes. O que nos faz ser seres humanos pensantes? A nossa consciência. Então, o que eles fazem? Eles desenvolvem as crianças, desde pequena, a serem conscientes. E aí, você tem adultos muito mais potentes. Porque esses adultos são o futuro da nação, são os futuros líderes. Tem que falar com os pais agora, né? Com os pais e com os educadores. Eu dei o exemplo do jovenzinho, né? Mas aí o recado é mais para pais e educadores. Pais e educadores. E aí, qual que é a grande questão? Beleza, esse é o mundo ideal. Não chegamos lá ainda. Não. Estamos no Brasil, é outra realidade. Mas o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer para mim, eu como mãe de um jovem, né, ou de uma criança que eu quero desenvolver? É conversar com ela sobre isso. Filho, o que é respeito? O que é ética? Né? É dar o exemplo, mas também explicar o exemplo. Conversar, ter mais diálogo com essa criança, né? Isso. E ver o que ela pensa. Isso. Essa questão de formar cidadãos é muito importante, Muito. né? E você forma bons cidadãos e você forma também líderes mais humanizados. Exato. Que essa é uma questão que eu acho que muita reclamação do mundo corporativo é isso, né? A liderança, fala-se muito em liderança, mas na verdade eu até acredito que há modelos de liderança que não foram de sucesso. Né? Você deve trazer alguns exemplos pra gente. Sim. Tem vários modelos que não são de sucesso, como tem muitos modelos de sucesso também. Sim, muito. Acho que tem até mais, né? Porque foram testando. Foram testando. Mas, ó, posso te trazer uma pesquisa que vai te responder exatamente o que você acabou de perguntar. Uma pesquisa da School of Life entrevistou vários gestores. Tá. E perguntou para eles, o que você sente quando você se tornou líder? O que aconteceu? Eu sinto que eu não tenho as ferramentas, eu não sei por onde começar. E por não saber por onde começar, as pessoas têm dificuldade. E aí, nessa mesma pesquisa, a pesquisa mostra que mais de 46% dos líderes se sentem despreparados para liderar. É quase metade. É outro problema também. É um grande problema. E aí, mais de 60% dos colaboradores dizem que os líderes estão despreparados para liderar. Então, você tem quase metade que não se sente preparado e você tem mais da metade de colaboradores vendo esses líderes despreparados. Muito alto, o que né? isso te diz? Precisamos mudar isso. E a visão de fora é diferente da visão de dentro também. Agora, então, vamos lá. O que um futuro líder tem que começar a fazer agora? Ou então aquele camarada que é líder e tem que avaliar o seu trabalho hoje, por onde começar? Você usou essa frase, né? Por onde começar? Líderes que curam. Pode começar pelo livro, pode começar com uma mentoria, mas acho que a informação ela traz tudo, né? Quando você fala por onde começar, é começar a trazer estas ferramentas e aplicar essas ferramentas. O que faz um líder ser bom? O que faz um líder ser visto de uma forma positiva, até pela sua equipe? Bom, tem duas formas de responder a sua pergunta. Depende. Depende do ponto de vista. O que é ser um líder bom para você? Né? Tem pessoas que vão dizer que o líder bom é aquele que entrega resultado, é o líder que atinge as metas, é o líder que entrega as coisas no prazo. Tem muita empresa que ainda avalia as lideranças pela questão financeira. Uma pesquisa que a Anshan fez, Câmara Americana, aqui no Brasil, mostrou que mais de 80% das empresas avaliam os líderes por resultados. Agora, se você quer olhar para uma cultura positiva, uma cultura psicologicamente segura, que é o que reflete para os colaboradores. O colaborador, ele olha para o líder que gera essa cultura, esse ambiente seguro. Aí é que você muda o jogo. Por quê? É o contrário. A gente, como ser humano, tem a tendência de olhar para os resultados financeiros. Mas o que realmente impacta, a causa raiz que vai fazer esses resultados financeiros acontecerem é a cultura. Eu tenho que trabalhar na base. Só que aonde que as pessoas acham que precisa ser trabalhado? No resultado. Resultado final. Porque as pessoas estão olhando
lá para o fim da jornada. Elas estão olhando lá para o objetivo, mas elas não estão olhando como fazer o planejamento e a preparação para chegar naquele objetivo. E aí, quando você tem ações, você tem rituais para ter esse planejamento, esse ambiente seguro, a tua empresa, aí também a pesquisa científica, tem rentabilidade de 4,81% a mais. Pesquisa da Humanizadas, que pesquisa justamente empresas humanizadas em todo o Brasil. O que faz uma empresa humanizada? Essa cultura de base Isso. que é formada pela própria liderança? Sim. Sim, por quê? Você pode ter colaboradores humanizados e você pode treinar os seus colaboradores. Isso também faz parte da estratégia. Mas quem que é o exemplo? É o líder. Quem está no comando, né? O time é o reflexo do líder. Então, se o líder não demonstra essa liderança humanizada, esse ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas podem ser quem elas são, onde elas podem trazer as ideias delas, o que acontece? O time fica desmotivado. É importante o colaborador, como você diz, né? O colaborador, ele também expor o que ele está vendo, o que ele está sentindo, porque é ele que está no campo de batalha, né? Acho que é isso. A gente pode até usar esse termo. Quando o líder não entende isso, quando quem está no comando não é um líder. É um chefe. É um chefe. É a diferença, né? Tá, o camarada é um chefe, então ele não sabe liderar. Qual que seria a melhor atitude para a empresa? Tirar o chefe. Ou não? Depende. Ou mudar a mentalidade do chefe. Isso. Você pode usar daí ferramentas de feedback para dar esse feedback. Só que qual que é o problema que a gente encontra nesse quesito que você trouxe? Quem está acima desse chefe sabe que ele é tóxico? Porque como que essa informação chega em quem está acima dele, que é a pessoa que deveria dar o feedback para ele? Às vezes, o colaborador tem medo, tem vergonha. De falar. Aí, ou não tem liberdade para. Ou não tem liberdade. Aí tem uma história, inclusive, que eu conto no livro, que eu tive um chefe que foi muito desafiador. Ele me deu grandes oportunidades, ele me proporcionou muito aprendizado, mas ele tinha alguns comportamentos, algumas atitudes que eram muito diferentes daquilo que eu acreditava. Tá. O que eu fiz com ele? Eu elaborei o meu poder de negociação e persuasão. Exemplo, eu sempre queria trazer treinamento para a equipe, imagina, é o que eu mais acredito, né? Eu sempre lutei por isso, sempre prezei por desenvolver as pessoas. E ele achava que tirar as pessoas da operação para dar treinamento era perder dinheiro. Porque qual que era a conta que ele fazia de novo no financeiro? Porque tantas horas, a hora custa X dólares, vezes 20 colaboradores, é um número astronômico. Então, o que eu passei a negociar com ele? Olha, se eu fizer um treinamento, então, eu queria dar um treinamento de 3 horas. Tá. Eu posso fazer um treinamento de 1h30? Nesse treinamento de 1h30, eu vou gerar métricas, antes e depois, para te comprovar. Você gosta de números, né? Falei pra ele, você gosta de números? Então, eu vou te comprovar por A mais B que as pessoas vão melhorar e vão trazer mais resultados. Tá. Agora, se eu te comprovar isso, você vai deixar eu fazer mais treinamentos? E aí? Aí pode aumentar para 3 horas, para mais dias da semana. E aí, o que aconteceu? E aí que eu consegui. E conseguir dar mais treinamentos, porque eu provei com números por A mais B, que as pessoas estavam produzindo 2, 3 vezes mais, o time estava super engajado, a satisfação do cliente foi lá em cima, porque daí as pessoas trabalham felizes. E é importante trabalhar feliz, claro, né? E fazer com que a equipe interaja entre eles, não é? Sim. Você não gosta quando as pessoas te dão uma coisa muito legal? Uma coisa, um conhecimento que você fala, cara, precisava disso na minha vida, não sabia disso. Não é lindo? Lógico que é, e a gente aprende tanto, né? E aí você traz também uma outra questão, porque muitas vezes está tanto na produção que não troca ideia nem com um colega. Isso. Não é? Eu acho que essa troca de ideia tem que parar de ser da reclamação. Isso aí. E de ser produção. E até um incentivo para que estude mais, para que se desenvolva mais. E com isso,
a clientela percebe que há que, por exemplo, aquela empresa não está indo para um caminho interessante e um belo dia acaba dando um boom, falou assim, não, então eu vou mudar de parceiro, vou buscar uma outra empresa, um outro fornecedor, aí depende do sistema de trabalho de cada um, da categoria de cada um. A clientela, ela percebe isso até de uma forma energética, que ele tem que sair daquele campo? Sim. Isso é uma coisa natural? Sim. Que loucura isso, né? É que vamos olhar para os movimentos que estão acontecendo no mundo. Tá. Né? A gente está vendo cada vez mais o ESG, né? Então, empresas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com o entorno que elas estão inseridas, com a sustentabilidade. Tem muita pesquisa científica que mostra que a gente é muito mais propenso a comprar até 30% a mais de uma empresa que é socialmente responsável. Então, o que isso nos diz? Que sim, faz a diferença. Total. Quando é visto. Mas às vezes pode ser que não seja visto. Às vezes pode ser até uma empresa pequena, né? Tem várias variáveis, né? Que interferem nessa perspectiva. Mas sim, faz toda a diferença. Do que as empresas mais fogem? Elas não gostam de pesquisa, por exemplo? Depende, tem empresa que gosta. O que eu vejo? Qual que é a parte mais difícil? Você faz a pesquisa, beleza, então eu tenho os dados. Tá. Mas o que eu faço com esses dados? Acho que é aí que tem muita empresa que daí foge. Porque fica, às vezes, com medo de alguma coisa que vê, ou vê aquilo e não sabe como lidar. Ou tem dificuldade para fazer um acompanhamento por longos períodos de tempo. É aí que a grande maioria peca. Planejamento, execução e acompanhamento. E essa é a regra. Planejamento, execução e acompanhamento. Sim. Só que tem que ter um bom planejamento. Isso. E às vezes planejamento ele pode ser rápido, como também pode ser demorado para sair um planejamento favorável. Isso. Né? E vai fazendo os ajustes no meio do caminho. Perfeito, você falou tudo. Não precisa ser perfeito. Ninguém vai fazer perfeito, porque não somos perfeitos. Não, vamos ajustando. De novo, muitas variáveis, né? Veja a pandemia. O que aconteceu na pandemia com as empresas? Faziam planejamentos de 1 ano, 2 anos. A empresa que eu trabalhava faz planejamento para 3, 5, 10 anos. O que aconteceu com a pandemia? Caiu o planejamento. O planejamento não existia mais, porque as compras passaram a acontecer com menor frequência. Alguns nichos de mercado pararam completamente de comprar os produtos que nós vendíamos. Né? Imagina, trabalhando com combustível, lubrificante... As pessoas não saíam de casa, muita empresa estava parada que não estava produzindo. Então, as empresas começaram a fazer planejamentos de 3 em 3 meses. Olhar para ciclos mais curtos. Mudou o foco. Mudou o foco. E o que eu vejo hoje, porque eu trabalho com muitas empresas de diferentes nichos e tamanhos. Isso ainda não normalizou tanto. As empresas estão fazendo ciclos menores de planejamento e ajustando muito o pneu com o carro andando. É, isso aí. Porque o mercado está mudando muito rápido, tudo está mudando muito rápido. A velocidade que a gente está vivendo está uma loucura. As baterias não duram mais tanto, minha amiga. Perfeito, é isso. E se a gente não se cuidar, nem a nossa bateria dura tanto tempo, não é verdade? Sim. Agora, me diz uma coisa. Como que está o número de mulheres em liderança? Com certeza você deve ter esse número. Sim. Tem várias pesquisas internacionais, não chega nem a 30%. No Brasil, você tem diversas fontes, mas o número, até dependendo do nicho, varia bastante, entre 20%, 30%, 36%. Então, você tem várias pesquisas divididas por nicho. Ainda é baixo, né? Ainda é baixo, muito baixo, porque somos maioria da população. E e isso falando de uma primeira liderança, tá? Quando você, imagina, quando você sobe para uma liderança executiva, esse número cai absurdamente, quase pela metade. Temos líderes de gravata, então. A grande maioria. Sim. O que faz um líder formal? Aqui eu vi, né? Se quero me tornar um líder formal. O que faz um líder formal? Um líder formal... Não vem falar que tem que ler o livro, não. Tem que responder. Não, vou falar. Porque assim,
A liderança... É formal, é informal? Então, vou explicar isso que vai Legal. ficar mais claro. Tua pergunta foi ótima. A gente não precisa ter um cargo para ser líder. Eu sou líder da minha própria vida. Eu posso ser um colaborador, um analista, um assistente e eu posso ser líder. O que é a liderança? A liderança é você ser proativo, é você ler o ambiente, é você ter inteligência emocional, é você ter pensamento analítico, pensamento estratégico. É você se colocar à frente das coisas, certo? Então, ser líder não precisa ter um cargo ou carteira assinada. Sou supervisor, coordenador, gerente, executivo, né? Aí, nesse caso, quando eu falo de uma liderança formal, é que daí existe o cargo. Tá. Aí eu lidero uma equipe, né? Aí eu desenvolvo pessoas, eu faço gestão. Então, aí é ter um cargo de liderança formal. E quando você chega numa empresa e vê que aquele líder formal não é líder? Como que a gente faz, né, para lidar com uma situação dessa? E tem muitos que são muito líderes, né? Tem um comando e vão em busca de resultado e sabem se posicionar. E a gente vê, né, o quanto... Quando você vê, por exemplo, um Rock in Rio sendo feito, deve ter um grande líder por trás. Assim como em vários outros eventos. Né? Qual que é a tua percepção? Para se tornar esse líder muito bom, esse líder que lidera pessoas e faz gestão, é isso? É. Como que faz, né? para se tornar? Como que ele se torna, né? A pessoa, ela tá lá num cargo de liderança, mas ao mesmo tempo ela pode não desenvolver com tanto afinco aquela liderança, mas ele pode aprender. Claro. Né? Porque de repente claro. aquele cargo foi dado. Sim. E por algum motivo foi dado. Porque foi visto o potencial, né? Ninguém nasce líder e ninguém nasce pronto. E se engana quem acha que mesmo os bons líderes sabem tudo. Não sabem, porque tem decisões... claro, a gente pode ter os processos formais, mas tem decisões, às vezes, que precisam ser feitas intuitivamente. Decisões em relação a pessoas, né? Então, assim, como que você se torna um bom líder? Você precisa ter a instrumentação formal, então curso, bagagem, técnica, e você precisa ter vivência, você precisa ter experiência. Na área que você está atuando. E você só vai desenvolver essa experiência fazendo. Você pode ter a melhor ferramenta que você aprende num curso, mas o quanto dessa ferramenta você aplica na prática? Quantas vezes por semana você aplica essa ferramenta? Ou você faz o curso e você só vai lá e no dia seguinte você faz e depois você não faz nunca mais? Então, de novo, planejamento, execução e acompanhamento. O que acontece? A gente perde no acompanhamento. E o que faz nas análises, o que faz um bom acompanhamento? Tem que ter processo, eu anoto tudo. Então, por exemplo, dei um feedback para uma pessoa num dia. Nos rituais que eu conto no livro, né, a gente tem as reuniões individuais. O que eu recomendo? Todo líder ter uma reunião individual com o seu colaborador ou colaboradores pelo menos uma vez por mês. Isso é legal. Porque aí você começa a mapear a evolução dessa pessoa. Aí você escreve. O que eu faço? Eu pego meu OneNote e eu ponho lá, mês de abril, que falamos, como que a pessoa está indo, o que a pessoa precisa melhorar. No próximo mês, quando eu for fazer a reunião, eu vou olhar o que foi discutido no mês anterior e eu vou ver se essa pessoa precisa de algum apoio, ou se ela evoluiu aqui. E eu tenho que ajudá-la a perceber que esse processo é importante. Porque senão ela também vai deixar para lá. Está colaborando com o desenvolvimento dela. Exato. Aí, se você quer ser um líder, você perguntou do bom líder. Aí, você quer ser um líder melhor, um líder extraordinário, o que você faz? Nesse período de um mês, você pergunta para a pessoa em alguns momentos. Na segunda, terceira semana, como é que você está naquela atividade? Como que você, na quarta semana, como que você está naquele ponto? Eu anoto na minha agenda. Eu tenho um Trello e eu vou anotando esse acompanhamento. Difícil. Na verdade, é simples, mas é difícil. Porque exige que a gente se dedique muito tempo. Mas é parte do trabalho. Mas é parte do trabalho, né? O líder é pago para isso, ele é pago para desenvolver pessoas. E é isso que vai dar a diferença no final. Porque se eu acompanho essa pessoa, se eu vejo o quanto ela está se desenvolvendo e eu vou dando desafios para ela cada vez mais, ela só vai evoluir. Porque ela é capaz. Exato. A gente não contrata as melhores pessoas para fazer o trabalho?
Não é isso? A rigor, sim. Né? Não é verdade? Eu acho que isso também humaniza, Super. não é? Super. Ao invés de uma reunião sempre coletiva, as reuniões individuais humanizam. Isso. Que legal isso, né? E os feedbacks, eles devem ser muito gratificantes quando há essa evolução. Uhum. E as indicações, né? Porque se é um líder, vai me indicar o melhor curso, vai me indicar a melhor forma de eu lidar com o cliente. Exato. É Exato. legal isso, né? Liderança é um tema bem fascinante. Ai, eu adoro. Sou apaixonada. Porque Né? tem tantas variáveis, tantas perspectivas, mas tem algumas coisas que, se todo líder fizer, ele vai ver resultado no seu dia a dia. Vai dar trabalho, não vou mentir, né? Vai dar. Mas depois o que você vai ver, você vai comemorar. Esses Teu rituais time- são favoráveis. Teu time vai comemorar. Você aumenta a produtividade em mais de 30%. Nós ainda vivemos numa sociedade de empresas conservadoras Sim. que acabam não, ó, a resposta foi rápida, que acaba não olhando, vamos levando um dia de cada vez e faço o que eu mando porque sempre deu certo. O sair da zona de conforto acaba sendo uma dificuldade grande para essas empresas. Sim, já é difícil para nós como seres humanos. É alguma coisa pessoal que a gente precisa, às vezes, mudar, transformar na nossa vida, né? Que loucura, né? E esse conservadorismo acho que vai durar bastante. Sim. E a gente A achou... gente está fazendo justamente o contrário para não tentando, né? acontecer. Por quê? Porque quando veio a pandemia, isso é uma percepção que eu acabo tendo, né? Quando veio a pandemia, o home office entrou na jogada, a impressão que dava é que ali talvez fosse se reestruturar um novo modelo de negócio, né? De empresa e tal. Mas o que a gente acabou vendo foi uma equipe sobrecarregada, com o WhatsApp sem desligar, porque a chefia podia chamar a qualquer momento, aí a comunicação acaba sendo um papel muito importante também para lidar com liderança, igual a variável, mas lidar com a liderança e ao mesmo tempo com o retorno parece que houve uma coisa assim, vai voltar porque é assim que tem que ser e sem flexibilidade. O que parecia que ia entrar num campo mais flexível, parece que teve que voltar ao que era e talvez nem tanto ao que já era. Isso é uma questão que as equipes e as lideranças trazem para você? Sim, porque você trouxe uma questão muito filosófica, né? Eu posso evoluir, eu me transformo, eu posso tentar voltar a ser o que eu era no passado, mas eu nunca vou ser o que eu era no passado, porque eu tive outras vivências. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, eu nunca volto a ser quem eu era. Eu já sou um pouco mais evoluído. Mas daí eu tô naquele meio, né? Para onde eu vou? Eu quero estar aqui, mas eu ainda estou aqui. Então, é perceber aonde ou onde eu posso mudar. E o que vai me fazer chegar lá? Você deu o exemplo, né, das empresas conservadoras. Por que a gente vê tanta empresa conservadora? Porque as empresas, tem muita empresa que traz treinamento, que traz, né, que incentiva as pessoas, os profissionais a se desenvolverem. Mas tem um grande fator que impacta a variável, que qual que é? A transformação só acontece quando eu me transformo. Equipe. Ou Pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Equipe, líder, não importa quem. Eu posso te dar a melhor ferramenta do universo. Mas se você não traz na tua consciência que você vai utilizar essa ferramenta, vai tudo por água abaixo. É só uma boca falando. É só uma boca falando, entende? Então, por isso, quando a gente olha para as empresas, as pesquisas mostram que 20%, às vezes a 30%, dependendo da empresa, de processo de recrutamento e seleção, esses são os agentes de mudança. Tá. Se dentro de uma empresa você só tem 20% e 30% de agentes de mudança, como que você faz mudança? Você daí tem uma grande parte que está em cima do muro e a outra parte aqui que é resistente. Então, esses 20% e 30% tem que fazer uma força absurda para conseguir transformar uma cultura. E aí é isso que a gente enfrenta dentro das empresas. Porque esse 20% e 30% tem que estar muito bem alimentado,
de ferramenta de energia, esforço, comprometimento para conseguir impactar o resto. Perfeito. Se não está bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, ele sucumbe ao meio. Isso é determinismo. Darwin já trazia isso, né? Então, a gente vê a mesma coisa dentro das empresas. É o determinismo do meio. Por isso a Matrix. Por isso que eu falo tanto da Matrix. Que é aí que a gente, quando a gente começa a trazer consciência para a liderança e para as pessoas como seres humanos, a gente começa a ser seres mais pensantes. Analisar o sistema da própria empresa, então, é o primeiro passo. Com certeza, tem que saber ler o jogo. É um jogo infinito. Tem que ler o jogo. Tem que ler o jogo. Porque, na verdade, quando você começa a analisar tudo isso, o que era um grupo de funcionários se transforma num time. Uhum. E um time joga para ganhar. Isso. Que lindo isso, né, a Paty que está aqui com a gente. Porque é uma coisa tão interessante, porque a gente vai lembrando as empresas que a gente já passou, as empresas que a gente conhece, os relatos que nós ouvimos. E nós notamos também que há muitas pessoas que nem verbalizam o que estão sentindo. Uhum. Isso. E se também tem muita gente que tem muito conhecimento e não abre a boca para falar que tem esse conhecimento. E isso é uma forma também de deixar de nutrir uma boa equipe. Sim. Por isso o líder precisa compartilhar, por isso o líder precisa saber conversar, dialogar, conhecer, saber fazer boas perguntas, que são habilidades que eu trago. E eu conto isso de uma forma muito lúdica, eu trago nas histórias, eu falo quais perguntas eu utilizava nas minhas reuniões individuais, quais perguntas eu utilizo numa reunião de time. Então, eu dou muitos exemplos daquilo que você pode aplicar para conhecer melhor as pessoas. A vida é sobre conexão. E se a gente não tem essa conexão como ser humano, a gente não está sendo humano. A gente está sendo máquina. Que é o que nós estamos querendo nos tornar. A gente está indo para esse caminho. As pessoas querem ser máquinas, produzir. Matrix. Que a gente entra nessa parada desenfreada. O mundo está robotizado, então que fique, né? Só que não pode ser isso, né? A gente tem que se humanizar. Só que a gente tem que elogiar. Só que a gente tem sentimento, a gente tem emoção. Então, tem dias que você vai estar triste e tá tudo bem. Eu sou humana. Ah, não, agora eu não posso ficar mais triste. Entende? É uma cobrança pessoal também muito forte, né? Todo mundo tem que ser perfeito. E as redes sociais inspiram isso muito, né? Tem muita coisa boa, mas a comparação é absurda. E eu vejo isso porque eu trabalho com muitos líderes dando mentoria. E as pessoas me trazem, Samira, é triste. Porque a pessoa fica se comparando, mas tal pessoa faz tal coisa, tal outra pessoa tá viajando, tá fazendo não sei o quê, tá fazendo não sei o quê. E daí a pessoa tem a noção, acha que ela não tá fazendo nada. E isso é parte da cultura. Da cultura. Cria-se uma cultura nessa empresa onde esse colaborador se sente dessa forma. Sim. E se tiver um líder à lá o diabo veste Prada, aí que não vai sair do lugar mesmo, né? Exatamente. Mas, na verdade, os desafios, eles são dados para que a gente possa também crescer. E, às vezes, você não tem... não está na tua mente, né, caro ouvinte, ser um líder. Mas você pode ser um líder, né? Você já é líder. Você já não manda na tua vida? Isso. A gente espera que mande. Sim. Não é verdade? Exato. Me conta uma coisa. O programa, ele passa tão rápido, né? Mas a gente tem um tempinho ainda. Calma aí. Me conta uma coisa. Você está em São Paulo, você vai passar alguns dias aqui. Você é palestrante. Quem quiser conhecer a tua agenda, o teu trabalho, quem quiser te conhecer mais, tem algumas atividades por aqui. Isso eu nem perguntei antes, estou perguntando no ar, porque é assim. Ai, maravilhosa. Eu sou de Curitiba, mas eu sempre estou aqui em São Paulo, tenho muitos clientes aqui, venho para cá, venho participar de eventos. Então, estou sempre por aqui. As pessoas podem me encontrar nas redes, @Antonella Sátiro no Instagram, Antonella Sátiro no LinkedIn, e o nosso Instagram da empresa, Líderes que Curam Oficial, e Líderes que Curam no LinkedIn. Então, lá a gente sempre está compartilhando informações, conteúdos de qualidade, assim como a gente trouxe muito aqui hoje, né? E quem quiser contratar palestra, quem quiser contratar mentoria,
pode mandar mensagem em qualquer uma das redes que a gente responde. Muito Nosso bem. time responde. Não, tem um time. Tá vendo? Você garota. entendeu, gente? É assim, a linguagem tem que já ser assim, não Sim. é? Agora me conta uma coisa, você falou do LinkedIn. Quando a gente fala em rede social, quando eu penso em negócios, quando eu penso em aprimoramento empresarial, inclusive, o LinkedIn é o melhor caminho? É o melhor. O LinkedIn é maravilhoso. O LinkedIn aproxima muitas pessoas. Eu já tive reuniões com pessoas que eu falava assim, nossa, admiro demais essa pessoa me inspira. Fui lá, mandei mensagem. Ah, vamos tomar um café virtual? A pessoa me respondeu que sim. E eu continuo conhecendo pessoas incríveis. O LinkedIn, ele tem muito essa coisa de conectar. Tá. E gerar negócios. Então, é muito interessante. Eu, particularmente, Muito bom. assim, é a rede que eu mais gosto. É? Adoro o LinkedIn. Tá Aprendo vendo? muito, muito, muito. E é tão legal isso, né? Porque Sim. às vezes a gente acaba ficando sempre numa mesma rede ou vicia, né? Vicia. E o LinkedIn, ele traz artigos interessantes, Isso. conexões importantes. E eu acho que se o ouvinte não se conectou ainda com o LinkedIn, é um bom caminho. Sim. Como que você montou esse livro? Você criou a partir da tua própria história? Você falou que conta histórias aqui. A partir da tua própria história, você falou, eu vou colocar tudo isso nesse livro e ainda vou ensinar as pessoas? Isso. Como que você desenhou isso? Isso. Eu sou muito processual e eu aprendo muito ensinando as pessoas. Tá. E eu gosto muito de fazer testes e validar hipóteses, né? Certo e errado não tem. Existem formas diferentes. Então, eu gosto muito de fazer esses testes. Então, quando eu me tornei líder, eu tinha muitos questionamentos, assim como você me fez aqui muitos questionamentos. E eu tenho muitas perguntas filosóficas dentro de mim. Então, tipo assim, quantas chances eu devo dar para alguém antes de desligar uma pessoa? O que quer dizer que essa pessoa está se recuperando de um feedback negativo, de uma atitude negativa que ela tem? Como que eu sei se ela acordou para a vida e encontrou a consciência? Se é que a gente encontra, né? Não é tipo, né? Não é assim. A consciência não é assim. A gente trabalha e desenvolve ela. E um belo dia ela... Apareci. Nossa, né? era isso. Então, eu tinha muito essas questões filosóficas, sabe? E Ainda aí, tem, né? Ainda tenho, sobretudo. Porque eu sou muito questionadora. Eu quero saber os porquês de tudo. Eu era aquela criança que perguntava 10 vezes para a mãe o porquê as coisas são como são. Então, eu trago isso para minha vida. Então, a partir disso, eu fui fazer cursos, eu li muitos livros, eu fui visitar vários países, eu troco ideias com muitas pessoas. Criei grupos, eu tenho uma comunidade que é voluntária, só de líderes, que a gente troca essas ideias entre nós. Que bom. Então, eu fui trazendo essa experiência e eu gosto muito de contar histórias. Porque os melhores líderes, eles sabem contar boas histórias. Guarda essa. Uma das habilidades que a liderança tem que aprender é o storytelling. Ai, que legal. É ser um contador de histórias. Que maravilha. Então, eu aprendi a ser o storytelling, sempre gostei de escrever, fiz muitos cursos, fiz MBA em editoração de livros, até foi assim que eu consegui também me aprimorar cada vez mais, né, na escrita. Então, eu gosto muito de estudar. E aí, é como se eu pegasse um apanhado geral de tudo isso, de tudo que eu li, vivi, experimentei, todos os testes que eu fiz, e eu trouxesse isso de uma forma muito lapidada. Muito bem, e lapidou, né? É uma joia. É uma joia. É meu bebê. Que maravilha. E tá aqui, livros, livros, olha. A gente fala tanto em livro, né, que fica na mente. Líderes que curam. Tá aqui à disposição para todos vocês. Quem for na Bienal tá lá. O stand da Buzz, né? Tá lá, bonitinho. Todo mundo pode participar. E você sabe, né? Acesse o nosso Instagram que tem sorteio de ingressos para a Bienal do Livro. Maravilhoso, você não pode reclamar. Que não demais. É parque de diversões para muita gente. Obrigada, viu, Antonella? Eu que agradeço. Sucesso, viu? Gratidão pelo seu tempo, pela sua energia. Eu te agradeço. Foi muito bom te conhecer. Igualmente. Repete o Instagram e o LinkedIn pra gente? Repito. Então, Antonella Sátiro, Antonella com 2 L's, Sátiro, SATYRO, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E da nossa empresa, também no LinkedIn Líderes que Curam e no Instagram Líderes que Curam Oficial.
Muito bem. A empresa é Líderes que Curam? Também. Ah, que legal. Sim. O nome fica forte na Sim. mente de todos. A gente usava outro nome, Hã? mas depois do livro, depois do sucesso do livro, eu percebi que as pessoas gostavam muito, porque como você falou, foi a primeira coisa que você falou, nossa, que forte. É. E foi isso. Então foi É uma isso. inspiração que veio. Eu falei, cara, quero mudar o nome da empresa É, também. vira uma marca maravilhosa. Claro, e daí tem o oráculo. Tem um oráculo que a gente nem falou, eu já tirei até uma cartinha. Aham. Muito bem, obrigada, Eu que viu, agradeço. Antonella? Sucesso, viu? Gratidão. Volte mais vezes. Bem-vinda Voltarei. para São Paulo Aê! sempre. Amo, cidade Ai, maravilhosa. Ah, não é? E a gente ama Curitiba também. Tá bom, então tá Gente, bom. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. E continue com a gente com todo final de semana. E você sabe, né? Sábado que vem a gente está de volta a partir das 7h10 da manhã, porque tem horário político das 7 às 7h10. Um grande beijo, gente. Fique com a gente.